Olá pessoal, meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui na USP de São Carlos. Esse é mais um vídeo da série sobre engenharia aeroespacial e aproveitando algumas sugestões que foram mandadas no último vídeo sobre a origem da vida, lembra, uma das possibilidades era a tal da hipótese panspermica, que a vida foi semeada, foi trazida para a Terra através de asteroides, cometas. Então eu quero falar justamente da queda dos asteroides. Eu vou colocar como questão se é possível evitar a colisão de um asteroide com a Terra e, se for possível, o que fazer, o que a gente pode fazer para evitar essa situação. Para responder essas perguntas, eu vou organizar esse vídeo da seguinte maneira. Primeiro eu quero explicar como são formados e de onde vêm os asteroides, e nessa explicação eu vou falar um pouquinho sobre a analogia que comumente se faz com a espada de Damocles, aquela história da mitologia que fala da espada de Damocles. Em seguida, o próximo tópico, como são identificados os asteroides perigosos. Isso é um negócio interessante, porque você pode participar desse esforço, por exemplo. E, por fim, como evitar a colisão com um asteroide médio ou grande, ou seja, um asteroide perigoso. Quais são as técnicas que estão em desenvolvimento. Depois eu coloco nos comentários do vídeo e na própria descrição do vídeo os marcadores de tempo, caso você queira pular diretamente para um desses tópicos. Antes da gente começar, só um aviso, um alerta importante. Esse assunto, a queda de um meteoro na Terra, faz parte daqueles assuntos que costumam ser tratados de forma alarmista, sobretudo na grande imprensa, digamos assim. Então, assuntos como mudanças climáticas, a transição da matriz energética, cuidado, é comum haver uma certa manipulação para causar medo e, eventualmente, vender mais assinaturas de jornal. Não é possível minimizar o risco, realmente é um risco importante. Mudanças climáticas são um assunto extremamente importante para nós, mas tem que ser contextualizado, inclusive, em vários outros problemas, poluição, desigualdades sociais, esgotamento de recursos não renováveis. Então, tudo isso faz parte, digamos assim, da dificuldade de se viver. Então, esse meu vídeo, eu vou tratar isso de maneira muito objetiva e vocês vão ver no fim, na verdade, eu vou deixar uma mensagem assim, mais ou menos otimista. A gente precisa tomar cuidado, precisa ficar esperto, mas a minha visão sobre isso é otimista. Vamos lá, então. Começando do primeiro tópico, de onde vêm os asteroides, e vou falar, como eu disse, da espada de Damocles. Bom, isso tem a ver com a formação do nosso sistema solar, que se condensou a partir de uma nuvem de poeira e gases formada na explosão de uma supernova, de uma estrela que foi a precursora do nosso Sol. Então, devido à ação da gravidade, essa poeira começa a se clusterizar, a se agregar. Esse giro é devido a pequenas diferenças na distribuição de quantidade de movimento. A parte central começa a se concentrar muito, se atinge uma massa crítica que começa a haver fusão nuclear, então a ignição do Sol, e os planetas começam a se clusterizar aqui em regiões, em certas distâncias aqui específicas da posição central, do centro de massa do Sistema Solar. Então isso aqui é uma simulação com a massa do nosso Sistema Solar. Então, aqui você vê a formação de Júpiter, Saturno, os planetas internos ali. E isso daqui, apesar de ser uma simulação, como eu falei para vocês, é possível já observar, aqui, por exemplo, a foto do telescópio ALMA, lá no Chile. Esse telescópio já tem medido, por exemplo, como está mostrando a foto aqui à esquerda, sistemas solares em formação, como o nosso aqui da Terra. Então é possível ver a nuvem de poeira se condensando ali no centro, e esses vazios aqui são responsáveis, são gerados pela clusterização dos planetas, que no caso aqui não se formaram. Inclusive esses vazios que aparecem nesses anéis, eles vão ser explicados mais à frente. Tem a ver com os pontos de Lagrange de uma órbita. Então isso daqui é o que acontece, mas essa clusterização, ela, digamos assim, não é perfeita. Então, voltando para o nosso sistema solar, o que acontece é o seguinte: a gente tem aqui os planetas do interior, o chamado sistema solar interior, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Depois a gente tem um cinturão de asteroides, chamado cinturão principal. Depois os grandes planetas, ou os planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Aqui, esse primeiro anel de asteroides, o chamado
cinturão principal, muito provavelmente é material que não conseguiu se agregar num planeta como a Terra e Marte devido à influência de Júpiter. Ou seja, aqui nessa posição, esse material todo fica constantemente sendo perturbado pela gravidade de Júpiter, que é muito grande, é o maior planeta do Sistema Solar. Então aqui as forças gravitacionais do Sol, principalmente, e de Júpiter não permitem a formação do planeta e é justamente esse cinturão de asteroides aqui. Depois eu vou mostrar para vocês, tem alguns outros asteroides aqui chamados de troianos nos pontos de Lagrange da órbita de Júpiter. Mas seguindo aqui para o exterior, né, a gente tem um outro anel de asteroides chamado anel de Kuiper. E aqui, muito provavelmente, esse anel de asteroides aqui tem a ver com o fato da gravidade ser muito baixa aqui, né? A gravidade é baixa, a força centrífuga é alta, tá? Então não é possível formar os planetas. Aqui a gente tem, por exemplo, Plutão. Plutão antigamente era considerado um planeta, agora é considerado um planetóide ou um protoplaneta. E tem outros também, tá? Como Ceres, por exemplo, que é extremamente interessante. Se você tiver curiosidade, eu recomendo, dê uma olhada em Ceres. Ceres tem uma coisa muito interessante que são chamados criovulcões, né? São vulcões de gelo, né? Então emite gelo e esse gelo sublima quando entra em contato aqui com o vácuo mais a energia solar e aí você tem pontos brilhantes em Ceres. Bom, então essa é a origem do nosso sistema e principalmente esses cinturões aqui, que são no fundo e que tem a ver com a origem dos asteroides que caem na Terra ou em vários outros planetas, né? Então acontece o seguinte, né? Nós temos aqui então o anel principal, o cinturão principal, temos os asteroides chamados de troianos na órbita de Júpiter e o que acontece é que eventualmente com a passagem de Júpiter, um desses asteroides aqui do cinturão principal tem a sua órbita ligeiramente alterada, então por exemplo ele pode ser alterado de tal maneira que ele venha entrar em contato aqui com a órbita da Terra, tá? Ou um asteroide aqui dos troianos tem essa mesma perturbação, por algum motivo, né? E ele pode alterar a sua trajetória e vir interceptar aqui as órbitas dos planetas interiores. Isso aqui acontece o tempo todo, né? Aqui, por exemplo, como eu estou mostrando, se chocaria com a Terra. Então, isso acontece o tempo todo, né? Todas aquelas crateras na Lua são prova disso. Marte também. A Terra a gente vê muito menos crateras, mas vê, né? Por causa dos processos erosivos aqui em função da atmosfera e do mar. E a analogia que se faz com a espada de Damocles é porque aqui a gente tem uma quantidade muito, muito grande de matéria, tá? Que pode vir a cair na Terra. Tá? Então tem a ver com o mito, né? Essa história de Damocles. Damocles, na verdade, era digamos assim, para ser educado, né? Um psicofanta, né? Um cortesão ali da corte de Dionísio. Tá? E um dia ele, só para, no português, claro, né? Puxar o saco do Dionísio, falou o seguinte, eu gostaria de trocar de lugar com você para ver, né? O quanto é magnânimo, é magnífico estar no trono aqui. Aí o Dionísio falou, tudo bem, senta lá no trono, mas para você ter a ideia da apreensão que eu sinto aqui no trono, ele pendurou uma espada, como vocês veem aqui na foto, tá? Por um fio de crina de cavalo. Ou seja, a qualquer momento esse fio poderia se romper e ferir o Damocles ali. Quando ele então ficou 2 ou 10 ou 15 minutos, não sei, ali no trono, ele sentiu essa apreensão toda e ele pediu para destrocar de lugar. Tá? Então é a analogia que se faz aqui com todos esses asteroides que, por um motivo ou outro, podem e têm caído aqui nos planetas do Sistema Solar interior. Bom, a questão dos asteroides troianos, né, vou até voltar ao slide, tá? Por que eles se formam nessa posição? Isso daí é o seguinte, nesse vídeo de hoje eu vou usar algumas fórmulas, alguns conceitos de mecânica orbital que eu não vou poder explicar nesse vídeo em particular. Então eu recomendo esse vídeo aqui, Entendendo as Manobras Orbitais, tanto o 1 quanto o 2 eu falo, né? E nesse vídeo, o primeiro das manobras orbitais, eu explico a história dos pontos de Lagrange, que é simples na verdade. Toda órbita tem pontos, né? Aqui representados por L1, 2, 3, 4 e 5, esses pontos em verde aqui são pontos em que as forças gravitacionais se anulam ou se compensam, no caso aqui, por exemplo,
entre o Sol e a Terra, né? Então aqui dá para ver que esse ponto L1 ele está mais próximo da Terra para compensar a gravidade do Sol, que é maior, né? Então aqui eu tenho um vetorzinho puxando na direção do Sol, outro puxando na direção da Terra, e esse é o ponto em que isso se iguala. Mesmo aqui, mesma coisa aqui nos outros pontos, aqui a única coisa que tem que considerar também a força centrífuga aqui desses pontos, né? de um elemento de massa naqueles pontos. Então aqui, especificamente no L4 e no L5, são pontos estáveis, tá? É onde, por exemplo, se você quiser estacionar um satélite, uma órbita cemitério, né? Vamos dizer assim, entre aspas, você deixar os satélites lá, você pode colocar nos pontos de Lagrange. Voltando um slide ali, é exatamente o que acontece, né? Aqui nesses chamados asteroides troianos aqui de Júpiter. Okay? Então eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse vídeo para entender um pouco mais a fundo essa questão. Vamos lá. Como eu disse, na Terra tem caído continuamente asteroides. Eu destaquei 2 aqui bastante conhecidos. O primeiro dele foi o asteroide que caiu em Tunguska, na Sibéria, na Rússia. Esse é um asteroide, ele caiu em 1908, se eu não me engano, tá? Um asteroide de alguma coisa como 100 metros de diâmetro, então relativamente grande, e ele não chegou até a Terra, ele não formou uma cratera, ele explodiu a uma certa altitude, tá? Mas foi a onda de choque gerada que causou a devastação. Então, é até interessante se você entrar aqui no Google Earth e der uma zoomada ali na posição Tunguska, é só digitar Tunguska que aparece, né? Você vai ver que ainda, você vê, né, do satélite, você vê ainda marcas dessa grande explosão. Um outro evento muito famoso, né, isso eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, foi o asteroide que acabou com os dinossauros, né? Ele caiu aqui na península de Yucatán, tá, em Chicxulub, esse nome difícil de pronunciar, né? Ele caiu alguma coisa como há 60 a 100 milhões de anos atrás. Esses números realmente, tanto em termos de data quanto do tamanho do asteroide, são muito difíceis de serem precisados, né? Mas é possível ter uma ideia da ordem de grandeza, pelo menos, por exemplo, em função da energia dissipada no impacto. Então esse asteroide caiu alguma coisa como 100 a 60 milhões de anos atrás, tá? E, de fato, destruiu os asteroides. Ele tinha um diâmetro de 100 a 150 quilômetros. Só um parênteses, né? Esse tipo de evento é chamado evento cataclísmico, no sentido de que ele pode provocar extinções em massa, né? O caso aqui, então, é justamente os asteroides, né? O asteroide de Chicxulub. Esse daqui deu fim, na verdade, ao período chamado de Cretáceo, né? Dentro do qual houve, na verdade, pelo menos 5 extinções em massa, e essa dos dinossauros foi a última. Então, para vocês terem uma ideia. Mas vamos lá, então, o quanto é grande um asteroide desse tipo, né? Então, alguma coisa como esse aqui, inclusive, tem menos do que 100 quilômetros de diâmetro, né? Mas é alguma coisa, comparando aqui com uma cidade, por exemplo, esse já é um evento devido à energia, né? Muita massa, muita velocidade. Então, isso vai realmente provocar um evento cataclísmico, tá? E depois a gente vou mostrar estatísticas para vocês sobre esses asteroides, estatísticas levantadas aí por vários pesquisadores. E é justamente aqui, né? Para botar em perspectiva e para fugir daquele tom alarmista que eu coloquei no começo aqui da apresentação, então esse daqui é um gráfico de estatística ou de frequência de queda de asteroides. Ele está nesse relatório da NASA, que eu recomendo fortemente, se você tiver interesse em se aprofundar sobre o assunto. Então, é um gráfico que mostra a frequência, ou seja, o intervalo de queda de asteroide em anos, tá? Em função do diâmetro do asteroide. Esse eixo aqui horizontal, ele poderia também ser colocado em termos de energia, né? Em megatons, ou megajoules, ou gigajoules. Então, alguma coisa como Tunguska, né, em torno de 100 metros, ele cai aqui alguma coisa como de 100 a 150 anos, né, nesse período, e a energia dissipada, para não falar em termos de diâmetro, a energia dissipada é equivalente, um pouco maior, na verdade, a uma bomba atômica típica. Claro que hoje, infelizmente, a gente tem bombas atômicas que chegam, né, encostam aqui na energia dissipada em Tunguska. Tá? A única coisa, às vezes os alunos me perguntam, Tunguska não
não se compara, né, a um Chernobyl, por exemplo, né, que tem muito, muito menos energia, mas espalha material radioativo. Então é danoso à vida por causa do material radioativo, não tanto pela energia dissipada. Então, Tunguska é alguma coisa como, grosso modo, 100 anos, e o Chicxulub, na península de Yucatán, com 10 quilômetros de diâmetro, vai cair alguma coisa como 100 a 60 milhões de anos atrás. E para vocês terem uma ideia, porque a gente tem 100 anos atrás, a gente até tem uma ideia, né? Começo dos 1900, estabelecimento ali das primeiras ferrovias, né, de 1850 para frente. Então a gente consegue situar isso, né, e imaginar o que seria de 100 em 100 anos, né? 60 milhões de anos, 100 milhões de anos, já é difícil de imaginar o quanto é isso. Então eu coloquei aqui um gráfico, aqui na lateral para vocês, só para vocês verem, né, que há 60 milhões de anos, no fim aqui, no começo do Cenozoico, fim do Mesozoico, aqui está o Cretáceo. Então repara que as placas continentais já estavam bem diferentes, né? A América do Norte estava encostada na Europa e Ásia. Aqui a América do Sul estava bem mais próxima da África, a Índia não tinha encostado ainda no continente asiático e a Austrália estava bem próxima aqui do Polo Sul. Nesse período, a concentração de CO2 era alguma coisa como 4 vezes mais alta que a concentração de CO2 hoje, consequentemente efeito estufa muito mais forte e não havia calotas polares aqui na Terra. Então o nível do mar era bem mais alto, ou seja, era completamente diferente. Então a frequência de queda de um meteoro desse tamanho, realmente a gente vai ver modificações tão drásticas quanto essa que eu mostrei aqui para vocês. Certo? Então é para tirar aquela ideia do alarmismo que eu falei para vocês. E, digamos assim, um aviso, né, porque a queda desses asteroides, desses meteoros, ela não é exatamente aleatória, né? Ela tem a ver com o cinturão de asteroides, com a órbita de Júpiter, ou seja, não quer dizer que exatamente a cada 100 milhões de anos vai cair um asteroide desse, tá? Mas, digamos, não vai fugir muito disso, certo? Então, como eu disse, tem que ser relativizado. Vamos em frente, o próximo assunto, né, que eu queria mostrar para vocês é como são identificados os asteroides perigosos, sobretudo os perigosos. Isso faz parte de um esforço mundial e qualquer um de nós pode participar, na verdade, disso, até com um equipamento relativamente simples. Eu vou mostrar para vocês. Então, o que você precisa? Precisa de um telescópio. Né? Um telescópio tem de vários orçamentos, aí, dos mais caros aos mais baratos. Você pode fazer o seu comprando as lentes ou os espelhos, né? Isso é relativamente simples. Então, basicamente, para identificar um meteoro é fotografar o céu. Então, como é que isso é feito? Você coloca o seu telescópio numa certa posição, fixa ele naquela posição e tira várias fotos ao longo do tempo. Então, aqui, digamos, a foto 1, foto 2, 3 e assim por diante. E quando a gente olha para elas assim, parece que é tudo a mesma coisa. Eu não sei se vocês já estão vendo alguma diferença, né? Então, para a gente poder ressaltar essa diferença entre essas fotos, se houver um asteroide aí, um astro, né, é interessante você superpor essas fotos todas. Então, o que eu vou fazer no próximo slide, eu vou superpor todas essas fotos e isso está feito aqui. Então, está a foto, todas aquelas fotos superpostas. Imagina que a gente tem um sistema de coordenadas XY. Tá? Só um parênteses aqui, né? Porque uma coisa é você ampliar aquela região do espaço. Aí depois você vai precisar tirar uma foto, isso pode ser feito até com o seu celular. Né? Existem adaptadores de celular aqui para você fotografar essa imagem, depois você faz um tratamento da imagem, por exemplo, usando essas coordenadas XY que eu mostrei. Então ali está marcada a foto número 1, tá? E eu vou passar rapidamente aqui para vocês verem se identifico alguma mudança. Então foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então dá para ver que tem um pontinho branco ali se deslocando, né? Então é isso. Superpôs as fotos, permitiu o deslocamento. Eu vou marcar a posição daquele pontinho ali. Foto 1, foto 2, foto 3, né? Foto 4, foto 5, foto 6
e foto 7, e aí você vê que esse pontinho branco, né, esse pixel branco, ele está descrevendo uma trajetória aqui nesse nosso plano. Então, o que a gente pode fazer, como eu disse para vocês, é fazer um tratamento dessas imagens. Então, em cada uma dessas fotos eu preciso identificar a posição daquele pontinho branco. Isso eu posso fazer com um tratamento matemático, uma função chamada de autocorrelação. Tá? De novo, eu não vou explicar a natureza disso, mas é só uma conta, né? Você tem até bibliotecas prontas para fazer isso. Então, se você fizer a autocorrelação da késima foto, né, seria ela autocorrelacionada, é um pleonasmo, com ela mesma. Então, você superpõe as fotos, né, e desloca e faz a integral. Tá? Então, vai dar 0 onde não há coerência e vai dar 1, por exemplo, se você normalizar, onde há essa coerência, ou seja, onde há esse pixel ali. Correto? Então, essa função de autocorrelação, na verdade, é exatamente essa, né, esse índice K aqui da késima foto vai representar esses pontos aqui. Se você superpuser todos eles ou concatenar todos eles, vai dar essa trajetória aqui. Ok? Então, como é que é feito em seguida? Então, essa função de autocorrelação, na verdade, ela é uma projeção, tá, na superfície ali do seu celular, da câmera fotográfica do seu celular, e o que a gente faz é aplicar fórmulas da mecânica orbital, tá, e fazer a deconvolução da função de autocorrelação. Como eu disse, eu não estou explicando essas contas, eu só estou dando pontos de referência, né, e isso está melhor explicado naquele vídeo que eu mostrei para vocês alguns slides atrás. Então, fazendo a deconvolução, a gente consegue, da função de autocorrelação, determinar, por exemplo, os parâmetros ou até as coordenadas orbitais ao longo do tempo, tá, ou da posição angular. Então, por exemplo, é o raio da órbita na elipse e a velocidade, mostrados aqui em vermelho e azul, respectivamente. Ou seja, a gente está usando as equações de Newton e Kepler para, a partir da função de autocorrelação, que a gente mede lá com o celular ou com uma câmera fotográfica, determinar os parâmetros orbitais. Então, essas duas fórmulas aqui, essa primeira, tá, é a fórmula da elipse. Se você fez geometria analítica, você já viu essa fórmula, né? Então, a posição radial num ponto da elipse, dado em função da posição angular e em função da excentricidade e do semi-eixo maior. Mesma coisa aqui, a velocidade. A velocidade já entra Newton, né? A lei de Newton, a lei de gravitação universal, e esse parâmetro μ aqui, que é a constante gravitacional vezes a massa do Sol, no caso aqui. Tá? Mas então, resumindo, né, para cada função dessa que a gente determina de um daqueles elementos, então a gente tem, por exemplo, condição de calcular uma tabela como essa. Eu já vou mostrar de onde ela vem, né? Você tem, então, parâmetros orbitais, excentricidade, semi-eixo maior e assim por diante. Essa tabela aqui, não sei se está marcado aqui, é de um asteroide específico que eu vou até marcar aqui, é o 1999 RM45, que é um asteroide de mais ou menos 500 metros de diâmetro que vai passar próximo aqui da Terra daqui a alguma coisa como 45 dias. Tá? Então eu vou pegá-lo e usá-lo como exemplo em alguns cálculos que eu vou fazer mais à frente aqui. Vou calcular a energia necessária para desviar esse asteroide, caso ele fosse cair na Terra, por exemplo. Tá? Isso eu vou fazer um pouco mais à frente. Mas vamos lá, então, isso é feito, né, por uma quantidade muito grande de observadores, inclusive observadores amadores. Tá? E aqui é um gráfico compilado aqui pelo... Eu já vou mostrar esse site para vocês, né, sobre estatísticas de observação em função do ano aqui. Né? Então, a gente vê, nós estamos em 2020 e já tem aí alguma coisa como 25 mil asteroides próximos da Terra, orbitando em torno da Terra, e aqui com uma divisão. Né? 140 metros são asteroides pequenos, isso aí vai alguma coisa como Tunguska, né? E do quilômetro para cima já é um evento cataclísmico. Né? Um pouco mais do que 1 quilômetro, eventualmente é um problema de extinção mesmo. Tá? Bom, passo seguinte, né? Se a gente identifica, o que pode ser feito para evitar a colisão com o asteroide. Tá? E aqui eu vou contextualizar um pouco esse problema, porque esse medo, né, da queda dos asteroides, ele não é novo.
Mais recentemente, aqui eu estou contando um pouco da história, como esse medo, né, da queda dos asteroides é visto na sociedade, principalmente nas obras de literatura. Então, em 93, o Arthur Clarke publicou esse livro, que é muito interessante, O Martelo de Deus. E, em seguida, é curioso que esses dois filmes, esse eu tenho certeza que vocês conhecem, o Armagedon e o Deep Impact, Impacto Profundo, ambos foram lançados em 98. Então, foi um ano em que 2 filmes sobre queda de asteroides foram feitos, né? E os 2 têm como base o livro do Arthur Clarke. É curioso isso, né? Mas isso, como eu disse, não é novo, né? Na literatura, por exemplo, um livro interessantíssimo, esse aqui inclusive eu descobri recentemente, é um livro do Júlio Verne, de 1877, é o Hector Servadac. Aliás, em português, se você for atrás desse livro, que eu recomendo fortemente, né? Servadac, se você ler isso ao contrário, né? É cadavre, tá? Que é cadáver em francês. Em português, esse livro tem esse nome mesmo, Hector Servadac, Júlio Verne. É a história de eu não vou contar, né? Mas um cometa atinge a Terra e esse pessoal aqui fica preso num pedaço do planeta Terra que sai flutuando. A partir daí não vou falar mais nada para não dar spoiler, né? Se você procurar em inglês, é Off on a Comet, do Júlio Verne, vale a pena ler esse livro. Então, isso daqui já é dos anos 1800, né, para mostrar o quanto é antigo. E falando em coisa velha, eu, quando era mais jovem, né, no tempo que farmácia se escrevia com PH, eu adorava, sinceramente, né, momento confissão aqui, eu adorava ir nos fliperamas, antigamente existia fliperama, e eu jogava asteroide. Aí o objetivo era justamente, né, destruir os asteroides, como vocês estão vendo aqui. Tá? E era interessante que nesse jogo tinha justamente esse problema da fragmentação. Você tinha que destruir o asteroide e depois fugir dos fragmentos, né? Isso aqui vai voltar mais no fim da apresentação aqui, porque esse é de fato um problema. Mas vamos em frente aqui, né? Então, todo esse clima que não é novo, como eu procurei mostrar para vocês, eu esqueci de mencionar, o Stephen Hawking, no último livro do Stephen Hawking, ele diz o seguinte, que um dos principais perigos aos quais a gente está exposto é justamente a queda de asteroide, né? Então isso criou realmente uma consternação, isso virou uma lei nos Estados Unidos, eu tive a curiosidade, fui atrás dessa lei, essa é uma lei de 2005, lá nos Estados Unidos, que define o papel da NASA, na verdade. Então é bastante interessante e ler, inclusive, para entender como é que eles se organizam, né? Então eu destaquei dois trechos aqui, né, que eu vou falar rapidamente. Assim, primeiro, eles reconhecem que é muito difícil detectar, e tão difícil quanto detectar seria desviar um asteroide desses perigosos, né? Então eles definem aqui, nesse outro trecho, que a NASA vai ter que ter um programa, tá, que considera tanto a detecção, porque são 2 ações importantes. Primeiro você tem que saber que o asteroide vai cair, ou talvez seja melhor nem saber, né, se for daqueles que não dá para fazer nada, né? Mas então deve-se detectar com a maior antecedência possível e desenvolver tecnologias que possam, eventualmente, resolver o problema no futuro. Obviamente, isso daqui é da NASA, de 2005, mas vários outros países ou têm problemas semelhantes, ou formou-se um grande pool, né, de agências de pesquisa e que colaboram, né, nesse esforço aqui. Então, um deles, né, dentro da NASA, né, esses esforços todos são colocados nesse site, que esse também eu recomendo fortemente para vocês. É o CNEOS, que é o Center for Near Earth Object Studies, tá? Então esse site ele tem muita informação interessante. Se você entrar aqui, por exemplo, nessas Close Approaches, por exemplo, é possível... Eu vou até fazer, eu estou com ele aberto aqui, então eu vou pular aqui para o meu browser. Então já estou com o site aberto, né? Se você entrar aqui em Close Approaches, por exemplo, NEOS, vamos lá, estou fazendo isso em tempo real. Então você tem tabelas aqui, então, que você pode, por exemplo, vamos ordenar pelo tamanho, né? Então eu tenho aqui olha lá, aquele que eu falei para vocês, o 1999, RM45, ele vai passar aqui em 2 de março,
tá, de 2021, esse ano de agora, né, eu estou gravando no 25 de janeiro, então alguma coisa como um mês e alguns dias. E ele tem alguma coisa como 350, 780. Olha que interessante, se você clicar nesse asteroide aqui, ele vai abrir a ficha do asteroide com todos aqueles dados que eu já coloquei aqui, e mais ainda, se você entrar aqui em Orbit Diagram, ele vai mostrar para você um simulador dessa órbita. Então vou até soltar o simulador aqui, e que mostra, né, o encontro da marcha ré, ou vamos fazer em horas isso aqui, que é mais interessante, né? Então dá para ver direitinho a simulação, e para quem gosta de simuladores, né, frequentemente eu faço referência ao KSP, o Kerbal Space Program. Esse simulador, ele está alertando aqui em cima, ele usa a mesma aproximação de dois corpos do KSP, tá? E ele está dizendo que se você quiser um simulador mais multicorpos, na verdade, ele está dando um link para um outro simulador. Para quem gosta de jogos, então eu recomendo aqui o Universe Sandbox, que é um simulador de multicorpos, portanto, bem mais preciso. Mas então tem muita informação nesse site, vou fechar aqui para desligar o app, né? Tem muita informação nesse site e vale realmente a pena, tá? E esse site ele concentra, né, os esforços de toda essa comunidade, da qual você pode fazer parte se tiver interesse, né? Então, estava mostrando aqui para vocês, né, aquela tabela, e nós vamos pegar esse asteroide aqui como exemplo, tá? Um ponto que eu esqueci de destacar lá, ele dá também o quão próximo é próximo, né? Então aqui é essa coluna, repara, o RM45 ele vai passar a 7,62 LD. LD é Lunar Distance, né? Então ele vai passar uma distância equivalente a 7,62 a distância da Terra à Lua, tá? Então realmente esse perto é um perto em termos astronômicos, né? Porque em termos das nossas dimensões aqui é longe pra caramba, né? A outra coluna aqui, o AU, só para completar a informação, é Astronomical Units, que é a distância da Terra ao Sol. Então, para vocês terem uma ideia do quão próximo é esse próximo. Aqui dá as velocidades, né? Esse H tem a ver com o quanto ele reflete luz, que tem a ver com o próprio diâmetro dele, tá? Bom, vamos em frente aqui, né? Então, como eu disse para vocês, existe toda uma comunidade que tem feito esse monitoramento, por isso que eu gastei um tempinho ali para explicar como, porque realmente você pode fazer isso com o seu celular e alguma matemática, tá? Então, aqui eu coloquei uma estatística de projetos de monitoramento de asteroides e o quanto cada um desses projetos, observatórios, vem detectando desses asteroides próximos aqui que podem representar algum perigo. Okay? Então, assim, para sumarizar um pouquinho como isso é feito, né, são duas coisas importantes. Tá? Ou seja, colocando aqui em detalhes, né, quais são as estratégias para evitar o impacto. Isso envolve dois aspectos ou dois eixos, né, de desenvolvimento. Primeiro é considerar ou mapear exatamente o cenário. Então, por exemplo, é importante ter antecedência na identificação. Quanto mais cedo, quanto mais em antecedência a gente ficar, mais tempo a gente vai ter para fazer alguma coisa. Depois, metrificar. Então, calcular a energia cinética, que é um produto de massa e velocidade ao quadrado, né? Quanto maior, mais energia, quanto mais rápido, mais energia. Tá? Depois, a constituição e morfologia. Se é um asteroide metálico, ou, por exemplo, se é um asteroide rochoso ou gelo, né? Que aí seria um cometa. E a morfologia, porque ele pode ser um bloco sólido ou ele pode ser um agregado muito grande de pequenas rochas. Eu vou mostrar um videozinho, inclusive, para vocês daqui a pouco, da missão OSIRIS-REx, que é exatamente o caso. Então, essa constituição e morfologia influi muito na estratégia de deflexão que a gente pode adotar. Então, ali, a questão do cenário, tá? E a questão da técnica. Ou seja, se a gente vai adotar uma estratégia de tentar fragmentar o asteroide ou simplesmente defleti-lo, alterar a sua órbita, inclusive é o exemplo que eu vou fazer daqui a pouco com vocês. Outro aspecto é quanta energia eu preciso, né? Energia e potência eu deveria ter escrito aqui, porque uma coisa é energia e outra coisa é o quão rapidamente eu vou transferir essa energia.
Então, eu, por exemplo, posso ter, numa estratégia de fragmentação, eu posso, né, dar energia cinética para o que a gente chama de um impactador, é como dar um tiro de fuzil no asteroide, alguma coisa assim, né, uma bala, ou fazer uma explosão nuclear, quer dizer, mandar um dispositivo explosivo para o asteroide, ou usar a própria energia gravitacional potencial, quer dizer, tem várias alternativas aqui, mas é a fonte da energia do dispositivo que vai evitar o impacto de alguma maneira. E aí, a questão da interação, como é que esse dispositivo vai interagir com o astro, né, o asteroide que eu quero evitar o impacto. Então, vai ser uma interceptação, um negócio que vai encontrar, né, ou um encontro em astronomia, né, simplesmente você vai voar um paralelo ao outro. Tá? Ou remoto, por exemplo, eu posso ter um laser super potente que daqui da Terra eu derreto, né, uma lateral do asteroide, por exemplo. Ou seja, aqui, né, simplificando em termos de figuras, né, imagina que uma coisa é o cenário que envolve observação. E outra coisa, a técnica, que aí se envolve tecnologia, engenharia, né, cálculos. Então, são as duas formas de atuar para justamente evitar um evento daquele. Falando de algumas delas, né, aquele relatório da NASA que eu mencionei para vocês trata isso à exaustão, e esse é um assunto que continua, né, então eu vou falar só de algumas mais importantes. A primeira delas é um dispositivo de fragmentação. Então pode ser, por exemplo, ou uma bomba que vai explodir, ou realmente um impactador, um tiro. Né? Imagina que isso aqui não tenha um dispositivo explosivo, mas você usa toda a energia para acelerar esse dispositivo, como se fosse uma bala mesmo. Né? Então a ideia é que você fragmente o asteroide e ele, por exemplo, esses fragmentos, alguns podem escapar da atmosfera terrestre e realmente não atingir, não causa nada, e supostamente os menores aqui são dissipados aqui no atrito com a atmosfera. É o que acontece, por exemplo, no impacto profundo. Né? Eles conseguem, o pior deles ali, eles conseguem fragmentar e vira uma chuva de meteoros, e a primeira parte do asteroide que eles não conseguem desviar, essa sim, né, cai e causa um tsunami gigantesco e tal. Problemas que o pessoal sabe que essa técnica tem, isso é bem recente, tá? Então ele pode, em poucas horas, na verdade, se reagrupar. Né? Então você fragmenta o asteroide, obviamente as partes, elas têm atração, né? Então isso pode se reagrupar se você, né, não alterar o centro de massa aqui. Então, existem trabalhos científicos que mostram que simulações, né, esse reagrupamento pode acontecer em alguma coisa como 3 ou 10 horas. Né? Então, você gastou uma energia danada para não conseguir nada, na verdade. Então, só para ter esse efeito aí de expandir e contrair. Um outro problema que isso pode ter, que depende de como a fragmentação ocorre, por isso que é importante conhecer a morfologia do asteroide. Então, você pode, por exemplo, gastar parte dessa energia aqui, tudo bem, para fragmentar em 2 pedaços, mas a outra parte da energia você, por exemplo, altera, né, a distribuição aqui nos modos de energia. Então, por exemplo, alterar a rotação dessas partes. Então, a energia aqui deveria ser gasta para gerar pedaços menores, na verdade não gera, mas gera pedaços que giram mais rápido. Né? E para evitar a queda lá, isso não faz diferença nenhuma, na verdade. Então, são problemas, e aí que está aquela parte da técnica, né? Muita engenharia, muita ciência para desenvolver. Um outro problema que pode acontecer, e aqui eu vou mostrar um videozinho, é a possibilidade, né, do asteroide simplesmente absorver o impacto. Então imagina que ele não é um corpo massivo, como o desenho aqui sugere, ele pode ser uma espécie de pilha de pedras, né? Imagina um morro de pedra britada, como a gente tem aí nas construções. Né? Então, e você lança um impactador, ele simplesmente se enterra ali naquele monte de brita e não acontece nada. É mais ou menos o que aconteceu aqui com a missão Osiris-Rex, né, que foi ali no asteroide Bennu para colher amostras. Então ele né, pelo menos a superfície externa dele é uma pilha de pedras. Eu vou mostrar o que aconteceu aqui para vocês no momento da coleta das amostras. Então ele toca a superfície do asteroide, ele, na verdade, tem um jato de gás também, né, para poder justamente causar essa nuvem, e parte desses pedriscos, desse material todo, é coletado numa câmara que fica embaixo aqui.
né? Na verdade, inclusive, vocês sabem, né, que coletou até demais, a porta depois não conseguia fechar porque ficou bloqueado, mas aí eles conseguiram resolver o problema e ele deve lançar essas amostras que foram coletadas em 2020, deve lançar agora, deve mandar de volta para a Terra, né, deve partir para retornar à Terra agora em meados de 2021. Tá? Vamos ver, esse material aqui vai ser interessante depois analisar. Bom, vamos em frente aqui, né? Uma outra técnica, em vez de explodir o asteroide, é tentar defletir, tentar alterar a sua órbita. Então, qualquer ideia, né? Olhem aqui, né? Então imagina, a Terra está se deslocando, e a Terra se desloca de um diâmetro mais ou menos a cada 7 minutos. Isso varia um pouquinho, porque a órbita da Terra não é perfeitamente circular, né? Uma elipse quase, né, com excentricidade muito pequena, tá? Mas, grosso modo, digamos que 7 minutos. Tá? Então, suponha o seguinte, que esse asteroide, né, aqui ela está se deslocando 2 diâmetros, né, no caso aqui dessa posição para essa são 2 diâmetros, e esse asteroide ia justamente impactar a Terra aqui. A ideia de defletir é você alterar a órbita, por exemplo, a gente pode produzir uma explosão aqui, ou de alguma forma alterar essa órbita, né, de tal forma que eu atrase, e aí a órbita do asteroide ali, ele passa pelo menos um diâmetro ali. Esses 7 minutos depois guardem, né, porque a gente vai fazer o cálculo aqui já já. Eu posso fazer uma transferência de quantidade de movimento para o asteroide, para alterar essa órbita, e essa transferência pode ser instantânea, como no caso de um impactador, ou pode ser gradual, ou seja, eu posso com muita antecedência ir lá no asteroide, instalar um motor de propulsão iônica, por exemplo, que é extremamente eficiente, e aí, durante anos ou eventualmente décadas, ele fica atuando para alterar a órbita, né, alterar o período, na verdade, da órbita desse asteroide, só para ele não encontrar. Quer dizer, ele vai cruzar a órbita da Terra, mas quando ele cruzar, a Terra já saiu dali. Tá? Ou se você acelerar, a Terra ainda não chegou naquele ponto. Né? Lembra, para acontecer o impacto, eles precisam estar no mesmo lugar e no mesmo tempo, né? Certo? Então, a gente altera um desses dois parâmetros. E, de fato, vai acontecer, tá? Agora em outubro de 2022, é uma missão, essa missão DART, que vai tentar alterar a órbita desse par. É um asteroide chamado Didymos, que tem uma pequena lua, é o Didymos A e o Didymos B. Esse aqui é enorme, 780 metros, e a sua lua, o Didymum, né, tem 160 metros. Então, isso aqui é equivalente a Tunguska. Tá? Então, essa missão foi lançada e vai ter um impactador, uma massa que é acelerado muito rapidamente, né? Ele vai impactar aqui a lua de Didymos, e a ideia é medir o quanto esse período aqui é alterado. Né? Isso é uma missão de demonstração dessa tecnologia, então isso vai acontecer agora em outubro de 22. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo aqui em janeiro de 21. Né? Então, alguma coisa como 1 ano e 10 meses aqui vai ter essa demonstração. Então, esse é um evento real que vai acontecer, eu recomendo que vocês acompanhem. E para entrar no exemplo, né, como eu estava dizendo para vocês ali, do 1999 RM45, que é um asteroide, para vocês terem uma ideia, que se caísse sem ser dissipado na Terra, né, sem ser dissipado na atmosfera terrestre, ele se compararia, né, por exemplo, aqui com a cidade de Nova York. Então, se ele cair com esse diâmetro todo aqui, realmente é uma situação cataclísmica. Né? Lembrando que, no caso aqui, ele ia diminuir bastante por causa do atrito com a atmosfera. Mas, vamos fazer o seguinte cálculo. Quanta energia é necessária para atrasar a sua órbita de 14 minutos? Tá? Então, eu tenho todos os dados que eu preciso. Lembra lá no site da NASA, a gente tem todos os parâmetros orbitais, tá? Tem até o simulador, como eu mostrei para vocês. Mas eu quero mostrar aqui como exemplo mesmo o cálculo e principalmente da energia necessária para gerar esse atraso. Então, qual seria a estratégia? De novo, isso está bem explicado lá naquele vídeo sobre manobras orbitais. Então, acontece o seguinte, tá? Você tem aqui o asteroide em órbita em torno do Sol, o Sol ocupa um dos focos, e lembra da manobra de transferência de Hohmann, né? Ou seja, o ponto da órbita
de um determinado corpo, no qual você gasta a menor quantidade de energia, ou ΔV, como a gente diz, para produzir uma alteração significativa. Essa é a ideia. Então a gente tem aqui a órbita do asteroide, o RM-45, todos os seus parâmetros orbitais, né, a excentricidade, o semi-eixo, aqui o periélio, que é essa distância daqui a aqui, tá? E o período. O período dele é 2,18 anos, e a gente quer atrasar, então, em 14 minutos, ou seja, eu quero um novo período de 2,18 mais 14 minutos, ou seja, eu vou atuar, vou acelerar, né, ou desacelerar, na verdade eu vou acelerar, que as contas vão mostrar se eu devo acelerar ou desacelerar. Mas então eu vou aumentar a energia dessa órbita, né, por exemplo, com um motor, tá? Essa órbita vai ficar um pouquinho mais excêntrica, né? Então ele vai cumprir uma trajetória, vai passar por uma trajetória mais alongada, consequentemente vai levar mais tempo, por exemplo, para chegar nessa posição aqui. Na verdade, os 14 minutos se refere a voltar de novo naquela posição. Mas é a mesma coisa, né? Se é periódico, tanto faz o início da mensuração do período, ok? Então essa é a ideia. E a ideia é quanta energia eu tenho que transferir, quanta energia cinética eu tenho que transferir para o asteroide para poder obter 14 minutos de atraso aqui nessa órbita. Tá? Então eu vou usar as fórmulas ali, no caso Kepler mais Newton. O Newton não cabia no slide aqui, então eu botei só o Kepler, né? Então vamos fazer alguns cálculos. Primeiro, a relação entre os períodos das órbitas e os semi-eixos maiores das respectivas órbitas, né? Isso aqui é Kepler. Então aqui eu tenho o período original T, que é o 2,18 anos, e o período da nova trajetória, que eu coloquei Raman aqui, porque eu estou fazendo a transferência de energia justamente aqui no periélio, tá? Que é o ponto onde a gente obtém o maior efeito para a menor quantidade de energia transferida. Tá? Então, eu tenho o seguinte, né? Esse período aqui no numerador, eu sei, é o 2,18 mais 14 minutos, aqui é o semi-eixo maior da órbita original, e aqui é o novo semi-eixo maior. Tá? Então, fazendo as contas, isso não vou fazer, eu deixo para vocês, tá? Então, eu tenho ali como resultado 2,51513 vezes 10 oitava quilômetros. Repara que eu deixei em vermelho ali a diferença, né? Porque a órbita original é 2,51511, tá? Então, mudou ali na quinta casa depois da vírgula. Tá? Então, tudo bem. Isso só para ter 14 minutos de diferença. Então, parece que realmente é um nada, então a gente não vai gastar muita energia, supostamente. Né? Vamos em frente com os cálculos aqui. A nova excentricidade, então eu vou usar uma outra formulinha aqui, na verdade essa fórmula aqui é de elipses, né? Então a nova excentricidade, já que o periastro, ou periélio, né, é o mesmo, né, ele está passando no mesmo ponto ali, então esse RP na verdade é o P aqui, tá? Faltou um RP ali em cima. Então, fazendo as contas, né, já que a gente determinou o semi-eixo maior, então eu tenho uma excentricidade de 0,64414, e aí os números em vermelho é a diferença. Né? Então, ali 64414, aí 109, e aqui 3992. Ou seja, está lá na, deixa eu até contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, na sexta casa depois da vírgula. Vamos em frente só para calcular a nova velocidade, né? Porque aí sim eu tenho como calcular a energia cinética. Então aqui vou usar Newton, na verdade. E aí, por isso que eu tenho a constante gravitacional aqui, tá? Que é em torno do Sol, para órbitas em torno do Sol. Então, calculando a velocidade da órbita original, então 49,37565 km por segundo, é alto assim porque está passando no ponto de maior velocidade, que é o periélio. Né? Isso aqui é o fundo da montanha-russa, lembra que eu fiz essa analogia. E a nova velocidade é só, o periélio é o mesmo, tá? É só alterar o semi-eixo maior que a gente calculou no slide anterior. Né? Então eu vou ter ali 49,375,108, aqui em vermelho estão destacados, né, os números diferentes, ou seja, da quarta casa depois da vírgula em diante. Então parece que é um ΔV muito pequeno e eu vou gastar muito pouca energia. Mas vamos fazer esse cálculo. Agora ficou embolado aqui meu slide, eu peço que vocês acompanhem com o mouse aqui. Obviamente, a variação de energia é a massa dividida por 2
pela diferença dos quadrados das velocidades. Tá? Então aqui eu deixei na forma de roteiro, né, para vocês refazerem as contas. Então a massa eu vou calcular supondo que ele seja esférico, né? Então ρ πd ao cubo sobre 6. As velocidades eu calculei nos slides anteriores. E aí duas hipóteses para calcular essa massa. Primeiro é a densidade, de 2 gramas por centímetro cúbico. Isso aqui é um asteroide rochoso leve, tá? Tem asteroides de até 6 gramas por centímetro cúbico. E o diâmetro, vocês viram ali na tabela do CNews, do site do CNews, que isso pode variar bastante, eu vou supor 500 metros de diâmetro aqui, ok? Então, fazendo as contas, se eu não errei, e se eu errei, me avise, né? Deixa um comentário lá para a gente corrigir. Então, a gente vai ter alguma coisa como 2,8 vezes 10 a quinta gigajoules. Esse número, dessa maneira, não quer dizer nada, né? É importante relativizar. Então, eu costumo usar uma unidade que eu inventei aí, né, para poder explicar para os alunos, que é caminhões de areia. Né? Então, imagina um caminhão de areia de 50 toneladas viajando a 100 km por hora e você, então, dissipando toda essa energia cinética até que ele pare, né, 0 km por hora. Então, para essa operação aqui, você precisa fazer um ΔE, ali, uma variação de energia, de 0,02 gigajoules. Ou seja, esse asteroide, né, esse ΔE, para atrasar em 14 minutos o asteroide, corresponde a frear 14 milhões, né, aproximadamente, de caminhões de areia. Então, dá para vocês terem uma ideia que a energia é muito grande. Falando, por exemplo, em termos de gasto de combustível, né, então suponha que eu vou instalar um motor ali no asteroide, vou até desenhar um asteroidezinho aqui, né, então o meu asteroide, e eu tenho que produzir uma força nesse asteroide. Essa força eu posso produzir, por exemplo, com um motor. Né? Instalo um motor de foguete aqui, por exemplo, né? E esse motor vai queimar combustível para produzir essa força. Quanto de combustível eu tenho que queimar para gerar essa variação de energia aqui? Então, pegando gasolina, por exemplo, é alguma coisa, eu fiz as contas, né? Pegando não o poder calorífico da gasolina, mas pegando o teor exergético da gasolina, né, o octano, então é alguma coisa como 6 milhões de toneladas de gasolina para poder produzir essa variação de energia. Então isso aqui é só para produzir a variação de energia, fora a energia necessária para levar 6 milhões de toneladas até o asteroide, né? Não fiz esse cálculo aí. Por isso que é muito importante, né, a antecedência, e os valores aqui de energia mostram que realmente não é uma tarefa fácil. Um asteroide de 500 metros realmente é um evento cataclísmico, né? Alguma coisa como detonar uma centena de bombas nucleares sem a radiação que elas produziriam. Então, vai ter um efeito que, digamos, não é de extinção, mas é bastante sério. Ok? Então, para não parecer alarmista, eu volto naquele slide, tá, das estatísticas de frequência de queda desse tipo de asteroide. Né? Então, lembra, Tunguska a cada 100 anos, o Chicxulub alguma coisa como centenas de milhões de anos, e esse daqui, né, em torno de 500 metros, ele vai cair alguma coisa como de 100 mil anos, 90 mil anos aqui no gráfico. Tá? E 90 mil anos é outro número que é difícil de imaginar, na verdade. Então eu vou usar um outro gráfico aqui, na verdade. Então, voltando a 90 mil anos atrás, na verdade, lembra, a agricultura foi inventada há 10 mil anos atrás. Antes disso, a gente era caçador-coletor, né? E alguma coisa como há milhões de anos atrás, éramos realmente primatas, mas há 90 milhões de anos, perdão, há 90 mil anos atrás, o que acontece é que existiam três, né? Aqui eu vou até fazer um risco aqui para vocês identificarem, alguma coisa como 100 mil anos atrás, existiam 3 espécies humanas, né? Existia o Homo sapiens, como eu disse, Homo sapiens é um exagero, porque a gente não é tão sapiens assim, né? Mas conviviam nos mesmos ambientes o Neandertal e o Heidelberg, o homem de Heidelberg. Também ele estava desaparecendo, mas nesse período aqui ainda existia alguma coisa. Então, assim, é tanto tempo atrás que isso é anterior, bem anterior à agricultura. Isso em plena era do gelo, na verdade. Tá? Isso aqui, né, o gelo chegava, por exemplo, até mais ou menos
os Estados Unidos, o Canadá inteirinho era congelado, e aqui no hemisfério sul o gelo chegava, possivelmente, né, a calota polar antártica emendava no sul da América do Sul, né? E aí o campo de gelo ali nas cordilheiras subia possivelmente até o Atacama, era tudo um Atacama chileno, né? Isso aí tudo era um campo de gelo, ok? Então, só para vocês terem uma ideia que a frequência desse tipo de evento. Vamos lá, então, só para terminar, né, começar a terminar, tentar agregar alguma coisa, porque, como eu disse, tem várias outras técnicas que eu não vou descrever aqui. É o que eu chamo de zoologia das técnicas. Então, a explosão nuclear, os impactadores de alta velocidade são os métodos impulsivos. Métodos de baixo empuxo, por exemplo, aquele motor que você atraca no asteroide. Tá? A ablação superficial seria esse slide aqui, de alguma maneira você derrete uma lateral do asteroide e esse material que ele ejeta gera uma força propulsiva. Os tracionadores gravitacionais, isso é interessante, você põe um foguete aqui na frente do asteroide, né, e há uma atração gravitacional entre os dois, por isso que eu pus o Newton ali. Né. Então, se você tiver um motor, você compensa essa força gravitacional, tá, e eventualmente consegue atuar à distância, sem contato, no asteroide. Isso aqui funcionaria legal, por exemplo, para aqueles asteroides que são pilhas de pedras, né. Bom, vários outros aqui, motores de massa de reação, né? Não vou entrar no detalhe. Um interessante que eu queria falar são os métodos passivos, tá? Que é o tipo radiômetro ou o efeito de Yarkovsky. Esse é interessante porque você pode, por exemplo, pintar de branco uma lateral do asteroide, então ele vai irradiar energia térmica de maneira diferente, dependendo se está do lado pintado ou do lado não pintado, né? E esses fótons emitidos têm uma força de empuxo, né, que é o chamado efeito de Yarkovsky. O radiômetro é o contrário, são fótons de luz solar, né, que transferem quantidade de movimento aqui para essas superfícies pretas e brancas aqui do radiômetro. Tá? Então são várias técnicas, mas eu posso, naquele relatório da NASA, tá, de novo eu vou ressaltar aqui o relatório, tá? Existe uma espécie de classificação de que técnicas você pode aplicar para que condição. Então, por exemplo, em termos aqui da antecedência do aviso, do conhecimento do evento perigoso e do diâmetro. Aqui você pode também pensar em termos de energia. Então, vamos lá, eu vou até fazer uns desenhos aqui no gráfico. Alguma coisa como de 100 metros para baixo, não vale a pena atuar. Então, ele coloca ali como defesa civil, mas, ou seja, ações para mitigar os efeitos locais daquele impacto. Tá? Então, defesa civil. Para asteroides muito massivos, né? Então, alguma coisa como 10 quilômetros, não tem muito o que fazer hoje, tá? A não ser as tecnologias nucleares, então, alguma coisa assim. Tá? Se você tem massas intermediárias, e aí, dependendo do tempo de antecedência, você pode usar os impactadores cinéticos, como é o caso ali da missão DART, no asteroide Didymos. E se você tem muito tempo e massas intermediárias, você pode usar aquelas técnicas de tracionadores, por exemplo, aqui o efeito de Yarkovsky, tá? Ou o tracionador gravitacional, né? O rebocador gravitacional, certo? Então, isso aqui é o que se tem hoje em termos de tecnologia e, obviamente, né, o pessoal pesquisa novas formas aqui de atuar num asteroide, inclusive tirando proveito, eventualmente, da própria morfologia do asteroide. Bom, então, para sumarizar, né, voltando à questão inicial, como é possível evitar a colisão do asteroide, se for possível, o que fazer? Só para sumarizar, vamos tentar responder. Então, teoricamente, sim, é possível. Se for pequeno porte, não vale a pena, tá? Deixa ele se dissipar na atmosfera ou é mais fácil mitigar os efeitos. Se for de grande porte, aí é uma questão em aberto ainda. Se houver grande antecedência na identificação e o asteroide for de baixa energia, então é factível fazer esse desvio, né? Fazer essa fragmentação ou desvio, mas é necessário ver a relação custo-benefício. Se for pequena antecedência e baixa energia, aí realmente não tem muito o que fazer, são os impactadores ou os dispositivos nucleares, quer dizer, tem que fragmentar, né? Se for alta energia, e
qualquer antecedência, imagina um meteoro de 100 quilômetros de diâmetro, tá? Então é o que destruiu lá os dinossauros, né? Extinguiu os dinossauros. Então isso aí não é factível, tá? Não tem o que fazer mesmo, mas é muito, muito, muito pouco provável que isso aconteça, ok? Então tá lá. Bom, para encerrar, né, eu queria voltar naquela questão do alarmismo, né? Então não ao alarmismo, porque, como eu disse, isso tem que ser relativizado em termos de outros problemas que a gente enfrenta, até no dia a dia mesmo, poluição, né? Desigualdades sociais agora, né? Nos anos de 20 e 21, a crise pandêmica, espero que fique no 21, né? Que a gente, terminando o 21, a gente já vire essa página. Então a gente tem que relativizar esses riscos todos. E aí sim a mensagem otimista, né? Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Stephen Hawking, no seu último livro. A verdade é que todos esses riscos que a gente vem passando, inclusive riscos pandêmicos, né, ao longo da nossa história, a ciência e a tecnologia têm nos livrado de problemas, né, como esse, e até bem piores do que esse que a gente vive hoje. Então, a bomba de Malthus, né, não sei se vocês se lembram disso, a bomba demográfica de Malthus foi desarmada como? Ganhando produtividade nos processos agrícolas, né? Então, tecnologia e ciência aplicada na produção de alimentos, ok? Então, quem sabe, né, esses meteoros todos, esses asteroides e tal, se transformem no futuro em belas chuvas, né, de estrelas cadentes, né, chuva de meteoros, como eu estou mostrando nesse vídeo aqui. Ok, pessoal? Então é isso. Fico à disposição, agradeço as sugestões, esse vídeo aqui eu fiz em função de sugestões, e fico à disposição, né, ali no chat para vocês, ou até nos comentários para responder perguntas, e, por favor, né, continue mandando sugestões. Até lá, pessoal!